E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa do Quem Podcast toda semana no canal do blog no YouTube. Por isso, eu já peço para você deixar seu joinha, sua curtida, seu like, que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal. E se você está na TVC, lembre-se, é todo domingo, 8 da noite, sempre com a personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje, sempre eu gosto de falar, para mim um privilégio, para mim uma grande honra ter uma das vozes mais impactantes do nosso rádio cearense. O nome de um narrador que todo mundo conhece e que faz história há mais de 3 décadas, meu amigo, narrando sempre de uma forma espetacular. E hoje está brilhando na verdinha, mas ele vai contar a história dele aqui, que é muito bacana. J. Rômulo, Jotinha, que honra, Jotinha! Rapaz, a honra é minha, a satisfação é minha de ter recebido esse seu convite. Eu ficava vendo, de vez em quando eu vejo o seu Quem Podcast, né? E tantas pessoas por aqui passaram, acompanhei quando você entrevistou o Del, Ivan Bezerra, aí eu disse, poxa, será que eu vou ter essa chance, essa honra de estar lá com o Kempis? Kempis, eu admiro você, tá certo, pelo profissional que você é, grande jornalista, e para mim, sinceridade, se eu lhe dou essa honra, você também me faz honrar estar aqui ao seu lado nesse momento da gente conversar aqui sobre a minha história. E te agradeço pelo convite. De bate-pronto, aceitei. Tive aquele probleminha, né, que eu falei para você. Nós tivemos, eu também tive. Você também teve, né? E aí eu disse, não, deixa eu recuperar aqui a voz para que eu possa ir lá e conversar mais solto aí com o Kempis. É um prazer mesmo estar aqui com você. Prazer é meu amigo. Que alegria. Eu fico muito feliz que você tem uma história linda. Querendo ou não, hoje você está um dos microfones mais potentes do Brasil, do Nordeste, sem dúvida alguma, e hoje você faz um sucesso. Você já sempre faz um sucesso enorme, e você tem uma história muito bacana, Jotinha. Eu queria que você me dissesse, Jotinha, mas antes eu tenho que tirar essa dúvida. Jotinha, como foi essa história de querer narrar no meio da torcida, Jotinha? Que loucura, que negócio espetacular que foi aquilo, rapaz. De onde foi que você tirou? Rapaz, eu vou narrar aqui no meio. Como foi que dali, Jotinha? Me diga. Quando eu passei na Verdes Mares, 2002 a 2004, e saí para a Rádio Cidade, o coordenador era Flávio Moreira, saudosa memória, um dos nomaços dessa imprensa, né? Faz uma falta nos dias de hoje, muito competente. E eu dizia, Flávio, eu tenho interesse de narrar no meio da torcida. Aí ele dizia, Jotinha, mas como é que tu vai narrar no meio da torcida? E se o Ceará perder o jogo? Eu disse, eu não vou ser culpado, porque o Ceará vai ganhar, vai perder ou vai empatar. Mas naquela época não foi possível, né? E eu sempre tendo essa vontade de narrar, mas as emissoras ficavam com o pé atrás por conta disso, né? Sim, porque o torcedor era envolvido pela paixão, né? Só que quando chegou no canal do Vovô, que a gente foi lá num projeto de 2010 até 2015, na 3FM, era um projeto do Dr. Danilo Ferreira, né? Que fazia parte do Projeto Ceará 2000, com o Edmilson Maciel, e me fizeram um convite para que eu pudesse ir para o canal do Vovô. Uma das sugestões minhas, porque eu já pensava nisso, de narrar no meio da galera, era que tivesse transmissão, não só o programa. E aí começamos com o programa, mas foi conversado com o Zequinha, abriu o leque para a gente transmitir os jogos do Ceará. Aí eu disse, agora é minha vez. Aí eu disse, Edmilson, vou narrar no meio da torcida. A mesma impressão que o Edmilson, que o Flávio Moreira teve, o Edmilson teve, mas no meio da torcida, e se o Ceará perder o jogo? Eu disse, rapaz, como é que eu vou ter culpa? Eu não sou um jogador de linha nem goleiro, né, para perder gol ou não defender gol. Eu acho que o torcedor vai assimilar isso, eu estou no meio deles ali. E daí em diante, ali no canal do Vovô, foi uma experiência maravilhosa. Espetacular, foi um negócio. Torcedor do meu lado, torcedor do lado esquerdo, à frente. E me respeitavam tanto, Kempis, que na hora da vibração do gol, eles até esperavam que eu concluísse o lance, né? Aí depois é que eles se levantavam. Que maravilha. Havia uma sinergia, um respeito tão grande. E foi um momento, assim, mais importante na minha carreira, porque eu tinha tido bons momentos na Rádio Verdes Mares, na Rádio Cidade, que foi a emissora que eu saí depois, antes na Rádio Assunção, Rádio Metropolitana, Clube, que eu não esqueço nunca, que me deu a primeira oportunidade, que foi a Rádio Pitaguari, lá de Maracanaú, que era lá na Pajuçara. Mas esse momento do canal do Vovô, ele deu assim um upgrade na minha carreira. Foi espetacular. Eu imagino, Jota, porque eu não lembro de ver nenhum narrador narrando
O repórter ficar no meio da torcida já é algo absurdo, você imagine um narrador. E quando a gente via as imagens, as fotos e ouvia, pô, a gente, caramba, rapaz, que negócio espetacular. Porque parecia que estava vivo, né? Era um negócio assim que ficava muito forte mesmo. Então, assim, eu sempre queria lhe perguntar, Jotinha, como é que você... É que bom que você respondeu. Mas, Jotinha, como foi esse início de carreira? Eu vou ser radialista, eu vou ser narrador. Como foi isso aí, o início lá atrás? Eu nasci no bairro do Mucuripe, certo? Ô, rapaz. E quando eu comecei em rádio, eu fui incentivado por um grande nome da imprensa cearense que, saudosa memória, nos deixou, também faz uma falta tremenda, né? Tadeu Nascimento. Ô, rapaz. Tadeu Nascimento foi o primeiro que me incentivou. Grande Ele tinha um programa na M do Povo. Sim, famoso. Na década de 80. Década de 80. Nossa. Esse ano era ano de 1982. Aí eu participando do programa dele, e ele disse, rapaz... Como que? Como ouvinte? Como ouvinte. Participando como ouvinte, fez a ligação para o programa, botou no ar, né? Nossa. Naquele tempo tinha menos, assim, rigor, né? Para ir pro ar, né? Sim, exatamente. É. Hoje tem mais uma segurança, mais no WhatsApp, né? Isso. Poucos vão ao vivo. E aí o Tadeu disse, rapaz, você tem uma bela voz. Por que você não ingressa no rádio? Aí eu, incentivado por ele, né? Procurei uma emissora e não foi possível naquela época, né? 82. E foi como um balde de água fria, assim, nas minhas pretensões. Eu queria ingressar no rádio, incentivado pelo Tadeu, né? Aí deixei para lá, mas 1990, esse ano tem 35 anos. Caramba, Jotinha, então, peraí, demorou 8 anos? 8 anos. E você fazia o que da vida? Eu era vendedor. Vendedor? Era vendedor interno, né, de loja. Certo. Fui vendedor também externo de uma grande loja aqui, uma grande empresa. Pode dizer, atacado, Casas Freitas. Casas Freitas, que maravilha. Interna era na Casas Alves. Casas Alves. Casas Alves, lá do meu querido Joaquim Alves, Janildo Alves, que são pessoas maravilhosas. E lá com o Pedro Freitas, eu fui ser vendedor externo. E fui morar em Maracanaú, e de repente eu passei em frente à Rádio Pitaguari, parei o carro, aí subi, fui recebido pelo doutor Paulo Portela, que tinha um programa, advogado, Paulo Portela. Aí perguntei, né, quem era o responsável pelo esporte. Aí você já queria esporte? Você já tinha na mente, então era esporte? Era esporte. Mas por que? Gostava? Você já acompanhava futebol, essas coisas? Desde 6 anos de idade, papai saía para trabalhar e eu ficava ligado em rádio, ouvindo Farias, o Paulino Rocha, ouvindo todo aquele pessoal, né? E Amalo Silva. Maravilha. Os nomaços daquela época, né? E eu ficava anotando tudo. Papai Ceará. Aí eu dava todo o noticiário para ele, né? De como o Ceará tinha treinado, quem não poderia enfrentar. Cara, quase jogo, como um repórter. Como repórter, exatamente. Comecei aí, né? Antes de ser radialista profissional, como repórter, mas ingressei narrando. Aí esperei, né? O coordenador chegar, Barbosa Filho. Aí conversei com ele, ele chamou... Não sei se você lembra de um operador chamado Bebel, um gordinho. Bebel? Sim. Claro, rapaz. Mas, figura, rapaz, né? Figuraça, Bebel. Mas por um dia da Bebel... Pô, não é, rapaz? Dê um abraço, Bebel. Bebel, extraordinário operador, e estava lá na Rádio Pitaguari, né? Aí o Barbosa chamou ele e disse, grava aqui um lance com esse rapaz, eu quero ouvir depois. Aí eu gravei um lance. Imagina você qual foi o lance que eu gravei. Vai lá, tá aí. Um gol do Ceará. Não sei por que isso. Exatamente, ninguém sabe. É verdade. Aí foi mesmo, foi desse jeito então, já tinha. Narrei lá no estúdio, criei um lance, né? Um gol do Ceará. Aí, assim que terminei de gravar, ele pediu a gravação, ouviu e disse, rapaz, você leva jeito. Dá para vir toda noite aqui para a rádio, para me ajudar a fazer um programa? Isso dá, sim. Terminava a minha lida como vendedor externo, né? Aí encostava lá, ficava... Desculpa. Pô, Rochoque, mas peraí, onde é que você trabalhava? Eu trabalhava na Casas Freitas como vendedor externo. Qual bairro? Não tinha rotas assim específicas, né? Quando eu queria viajar também fora da capital, eu ia, né? Porque você ia para Maracanaú. Eu já morava lá. Ah, beleza. Menos mal. Que bom, que bom. Deu tudo certo, porque eu já morava lá. Então você foi de boa. Aí pronto, comecei a ir ao programa. Aí ele disse, rapaz, você vai narrar o próximo jogo. Aí tinha eu sempre fui assim ético, né? E tinha um narrador, esqueci o nome dele agora, mas depois a gente lembra aqui.
Tá bom. Aí ele disse, ele chega atrasado, rapaz. Se ele chegar atrasado, você abre a jornada e narra o jogo. Aí eu disse, rapaz, não vou fazer isso não. Aí eu fui para o estádio, era um jogo de intermunicipal lá em Maracanaú, né? Certo. Aí abri a jornada, movimentei todo mundo. Aí quando eu vi vindo, né? Aí eu disse, vou passar para ele. Aí anunciei, pronto, entreguei. No outro dia ele reclamou, o dono da equipe, né? Barbosa, era para você ter narrado isso, não. Eu ia fazer isso, porque talvez não gostaria que fizesse comigo, né? Perfeito. Aí no outro jogo não, fizemos uma simultânea, né? 2 jogos. Aí já foi o início da carreira aí na Rádio Pitaguari. Cara, narrando intermunicipal, Jotinha. Intermunicipal. Aliás, eu sou louco por esporte amador, Kempis. É mesmo? Comecei narrando intermunicipal e a primeira transmissão dessa simultânea, a minha foi em Maranguape. Lá onde eu conheci o Emanuel Grande, Manuel Paula, Bocão. também sim. de saudosa memória, Saudosa faleceu memória. esse ano. Né? Isso. Pai do nosso Breno, Querido Rebouças, fala Breno, conosco. sem dúvida, exatamente. E foi uma pessoa que eu também eu tenho essa gratidão a ele, porque me ajudou muito lá em Maranguape a conhecer as pessoas, me apresentou muita gente. Porque naquele tempo, o rádio, a gente tinha que fazer o salário da gente, né? Total. Não sei se você passou por essa situação. Nossa, rapaz. Eu fui lá na clube, era desse jeito. Uhum. Mas era assim, sem dúvida alguma, Jotinho. Mas aí, você, lá, de Maracanaú, você fez sucesso lá, obviamente, para todo mundo, a sua voz. Acabou. Aí você foi para onde, Jotinho? Uma bela tarde, eu estou lá na Rádio Pitaguari, aí a telefonista me chama, era Irapuã Monteiro. Grande Irapuã Monteiro, também sou grato a ele. Porque foi a primeira pessoa que me deu chance no rádio em Fortaleza. Irapuã ligou, isso era início de semana, uma segunda-feira. Aí ele disse, J. Rômulo, eu sei que você é vendedor, gosto do seu trabalho, você está começando agora, eu quero que você narre um jogo para mim em Recife. Caramba! Isso era domingo, era Santa Cruz do Ceará. Na segunda-feira, né, ele disse, olha, venda o que você vender é seu, você banca a sua viagem, só quero que você esteja lá. Eu disse, Arapuã, com certeza. Aí visitei comércios lá em Maracanãú, Ceasa, torcedores do Ceará, consegui uma boa quantia, né? E sábado à noite viajei para Recife, de ônibus, amanheci lá em Recife, 11h30 da manhã eu estava lá no estádio do Arruda para fazer esse jogo. Quando ele chegou, aí fizemos a transmissão do jogo, ele disse, olha, gostei muito, você mostrou ser profissional também, porque veio, vendeu, chegou cedo, pensei até que você chegaria mais tarde ao estádio. Eu já fui direto para o estádio. Caramba. Aí, num hotelzinho perto, tomei banho, fui para o estádio. Depois do jogo ele disse, eu vou sair da Rádio Iracema, na Rádio Iracema, e vou para uma outra emissora e você vai fazer o programa comigo. E acabou concretizando isso. Era a Rádio Record, né? A antiga Uirapuru, comprada pela Igreja Universal, né? Então a gente passou um tempo lá, acho que menos de um ano, mas íamos também transmitir, mas não deu mais certo, ficou no programa só, que era o Toque de Bola, se não fala a memória. Muito bom. Caramba, mas era só Ceará? Não, era de tudo, né? Porque tinha Ceará, tinha Fortaleza. A equipe era o Ibernon, Océlio Pereira. Que maravilha. Ribamar Bezerra. Rapaz. Grande Ribamar, né? Grande Fortaleza, Ribamar, uma figura espetacular exatamente. também. Poxa, Tinha, que massa, que maravilha. Rapaz, então foi Irapuã Monteiro, rapaz. Irapuã Monteiro. Que sacada dele, né? Rapaz, é tudo. Rapaz, o nosso meio, infelizmente, por muito tempo e ainda muito. O Alano Maia teve aqui. Desculpa, ele acabou falando sobre esse Camps. A gente, muitos ainda muitos não valorizam o rádio, né? A gente às vezes precisa vender, a gente precisa acabar buscando uma forma de recurso financeiro para a gente poder sobreviver. E, pô, Jotinha, que história bacana você ter ido lá em Maracanã, vendido tudo para... E que jogo, hein, rapaz? Logo Ceará e Santa Cruz, rapaz. Infelizmente, esse jogo o Ceará perdeu. 1-0. A recordação triste é essa aí. Mas tudo bem. Mas aí depois da Iracema, como é que foi lá? Iracema, aí eu tive na Record, né? Na Record, tudo. Aí depois, você lembra do Mauro, César Shoa? Sim, que é isso. Redator, né? Sim. Aí Mauro me convidou para o Timão. Foi mesmo? Foi. E eu tinha acertado com uma outra emissora, que era exatamente a Iracema, depois a Record, né? Aí não fui. Não, rapaz, foi mesmo. Não fui. Aí, mas passei também pela Rádio Iracema, passei pela Clube, inclusive na Clube, Campos, nós tivemos uma transmissão
que eu acho que bem para trás, no rádio mais para trás, né? Eu acho que teve isso. 2 narradores narrando o mesmo jogo. Queria que você falasse sobre isso. E nós fizemos, rapaz, uma transmissão que eu até me emociono, porque dá saudade também desse cara que foi um grande narrador esportivo. Foi um ser humano espetacular, Carlos Fred, né? Demais. Fizemos essa dobradinha num jogo Ceará e Fortaleza, um clássico no Castelão. Acho que foi há 15, 20 anos. Mas se você voltar lá no YouTube, você vai ver lá. Total. Ontem mesmo eu estava revendo isso. Rapaz, que e foi assim uma transmissão maravilhosa. Carlos Gomes foi que deu essa ideia. Rapaz, Querido Carlos Gomes. Eu não vou dividir não, nem você um tempo, nem o Fred outro não. Vamos fazer os 2 ao mesmo tempo. E foi uma transmissão bem interessante. Teve uma audiência muito boa. Você narrando os lances do Ceará e o Fred. Isso. Eu ia com o ataque do Ceará, quando o Fortaleza tomava a posse de bola, aí o Fred vinha. Aí quando o Ceará tomava aqui, ficou uma coisa assim, sem ensaio, mas saiu perfeita no ar. Foi muito boa. Que maravilha, que espetáculo, né? Rapaz, gente hoje muito... E Jotinha, como foi esse negócio de migrar para... Não, eu não digo migrar, porque a gente sempre teve, né? Por exemplo, o Júlio Salles sempre teve suas preferências pelo lado do Fortaleza. O Farias, da mesma forma, só que pelo lado do Ceará. O Vilar pelo Fortaleza. O Vilar pelo Fortaleza. Né? O Fred, Messias Alencar, querido Messias, um grande abraço. Boa recuperação pro Messias. Também teve sempre esse lado assim. E quando foi que você assim disse, cara, eu posso ir para esse lado? Eu acho que dá para eu ir. Ou foi alguém que disse, cara, narre mais jogos do Ceará? Não. Como foi? Foi assim, por conta própria mesmo, né? Porque... eu nasci, o slogan... O slogan. Alvinegro desde que fui gerado, ele não foi criado assim simplesmente por criar. Papai Ceará, mamãe Ceará, né? E quando eu fui para o canal do vovô, aí era o momento correto de criar esse jargão, esse slogan, né? De Alvinegro desde que fui gerado. Era uma rádio que eu fazia só Ceará, né? Não tinha Fortaleza. Posteriormente, a gente colocou uma equipe para fazer Fortaleza também. Mas eu ficava com os jogos do Ceará. E aí eu tive essa, sei lá, uma intuição muito grande de lembrar papai Ceará, mamãe Ceará, vou criar algo aqui para impactar. Aí eu criei Alvinegro desde que fui gerado. E pegou. Eu apresentava o programa, que era de 8 às 10 da noite, 20 às 22, canal do vovô, né, na 3 FM. E aí, quando eu botava o torcedor no ar, dizia, alô, torcedores, eu sou alvinegro desde que fui gerado. O cara já nem dava boa noite. Muitos já falam, dizia isso. Pegou muito. Foi sensacional essa época desse jargão criado e do meio da torcida. E só para mostrar como isso foi interessante, eu tive diversos assim momentos de dificuldades narrando, não por conta do torcedor, mas pelo tempo, né? Pelo clima. Sim. Certa vez no estádio Presidente Vargas, caiu um toró, meu amigo. Meu Deus. Um toró. Aí Edmilson Maciel disse, Jotinha, vem pra cá, Jotinha. Porque, na verdade, eu não tinha material lá. Era uma extensão de um cabo isso, puxado da cabine, né, até onde eu estava. Aí Pedro Alan, que era querido o nosso Pedro Alan, técnico. Nossa, filho do querido senhor Adair. Que a gente sente saudade também. Nossa, demais. Partiu pela Covid. Pedro nasceu no mesmo dia que eu, 29 de junho, cara. 29 de junho. Eu senti muito, nossa. Pois é, também senti muito, rapaz. Pedro Alan esticava esse cabo, aí eu narrava e o toró começou. E o Edmilson Marcel, Jotinha, vem pra cá. Eu disse, não vou não. Eu quero ver como é que o torcedor vai suportar isso, essa dificuldade. E aí eu vou perceber o amor que ele tem pelo Ceará. E isso eu ficava lá, né? E quando a chuva começou, aí vem torcedor com aqueles sombrinhas grandes, guarda-chuvas. Eles se molhavam e eu não. Quer dizer, o torcedor ficou solidário a mim. Que maravilha. Maravilha. Isso foi um momento... Aconteceram 2 vezes, no PV e outra foi no Domingão, que eu fui narrar o jogo do Ceará lá também. Também quero ressaltar aqui o momento que, quando eu saí da Rádio Cidade, antes de ir para o canal do vovô, eu dirigi uma rádio comunitária lá, que era da Associação Pro Criança e Adolescentes do município de Horizonte, comandada pela Vânia Dutra, que era esposa do Chico César. Sim. Grande alvinegro, né? Prefeito, sim. Competente político. Demais. Deixou a política, né? Mas é um... Fez história com o Horizonte. Isso, 2008, né? Isso, nossa, demais. Acompanhei todo aquele processo ali do Horizonte de 2008.
no futsal também, em 2017, Isso. quando ganhou 5 títulos de competições Copa do diversas. Brasil, Copa do Nordeste, Taça Brasil, Copa Isso. do Nordeste. Tudo. Uma maravilha. Então, passei esse tempo também lá no Horizonte. Aí, paralelo a estar em Horizonte, eu vim para o canal do Vovô. E narrei um jogo do Ceará lá também, debaixo de chuva, mas o torcedor sempre solidário, trazia como eu não me molhar e foi bacana. Esse momento está sendo meio da torcida, dá uma saudade muito grande, porque criou assim um elo de ligação muito forte. Um vínculo, sem dúvida alguma. Um vínculo com o torcedor do Ceará. Hoje eu encontro torcedores que dizem, Jotinha, eu sinto saudade daquele tempo. Jota. E eu nem me lembrava mais, ele só sentava ali do teu lado. Ah, rapaz. E na hora do gol do Ceará, e os caras vinham para gritar junto comigo. Era algo assim de arrepiar. Era muita emoção mesmo. Muito bacana isso. Eu imagino. Mas, Jotinha, você também narrou, obviamente, muitos jogos do Fortaleza, né? Inclusive na Verdinha, né? Naquele período, no primeiro período, né? Narrei na Verdinha, narrei também deixa eu ver, em outras emissoras que eu passei, né? Metropolitana, narrei jogo do Fortaleza. Sim. Sempre respeitando, né? Porque isso, eu acredito, Kempis, assim, que cada um de nós tem uma preferência clubística, né? E eu resolvi, no tempo que eu fui para a Rádio Cidade, declarar isso, que eu era, antes do canal do Vovô, né? Eu era torcedor do Ceará, e tanto é que na cidade, na época, eu narrava os jogos do Ceará, Vilar narrava os jogos do Fortaleza. Eram duas equipes distintas, né? Sim. Eu narrando, o Daniel Campelo comentando, e o Del Luiz era o repórter do Ceará. Como tinha o Vilar, o Alano, o Océlio Pereira, na equipe Fortaleza. Mas havia sempre o respeito, né? E eu acho que a base de tudo é isso, é você torcer, mas não desrespeitar o oponente, né? O time adversário, né? Só para você ter uma ideia, eu tenho grandes amigos tricolores, talvez os meus maiores amigos sejam torcedores do Tricolor. Inclusive, eu vou citar um aqui, que é amigo de infância, o Everton, lá no Bocuripe. Maravilha. Torcedor do Fortaleza, mas é um cara espetacular. E sempre tive isso comigo. Vou respeitar o Fortaleza, porque o Fortaleza é uma instituição tal qual o Ceará, que tem uma imensa torcida, né? Nunca fiz nenhum comentário danoso ao Fortaleza nas minhas redes sociais, ou em qualquer microfone que eu esteja, hoje na Verdinha, nunca fiz comentários assim que fosse denegrir a imagem da instituição ou de quem a dirige, né? Sempre tenho esse respeito. E só para a gente saber que esse respeito é recíproco, essa semana eu estava em frente lá à Verdinha, não sei se você conhece aquele lanche do Gabriel ali bem perto. Sim, né? já comia muito quando estava lá. O Gabriel, é muito bom aquele lanche do Gabriel. Muito bom o lanche dele. Um abraço, Gabriel. Grande Gabriel. Aí o Gabriel, chegou um cidadão, parou o carro, né? E foi tomar o lanche dele. Aí o Gabriel perguntou, eu estava conversando, aí o Gabriel perguntou para ele, o senhor conhece, doutor, esse cidadão aqui? Ele disse, rapaz, não o conhecia pessoalmente, mas estou tendo o prazer de conhecer hoje. J. Rômulo. Aí ele foi logo dizendo, ó, sou torcedor do Fortaleza, mas sou seu fã, gosto do seu trabalho, consigo assimilar tudo que você na sua transmissão fala, você passa emoção. Doutor Fernando Pessoa. Caramba! Foi um elogio assim que, como diria o saudoso Sérgio Pinheiro, massageou o ego, né? Demais. E é bom quando a gente tem esse carinho, né, de um torcedor que é torcedor de outro time, né? E não só o doutor Fernando Pessoa, mas tem grandes torcedores, o Adriano, que eu conheci recentemente, é um representante comercial, também torcedor do Fortaleza, disse assim, Jotinha, eu sou Fortaleza, mas eu admiro o seu trabalho, eu gosto muito de você. Quer dizer, isso é bom porque é o que você faz, você respeita, é respeitado, né? E é admirado por isso. Eu tenho essa... E para assim, finalizar, ó, eu tenho 3 filhos, 2 torcem Fortaleza. Mas, rapaz, é mesmo, Jota? Caramba. 2 torcem Fortaleza. O Eduardo, que mora no Fortinho, que é filho do primeiro casamento. Quando criança, a gente levava ele garoto com camisa do Ceará, mas depois ele começou a torcer Fortaleza, né? E do segundo casamento eu tenho a Roberta, minha filha, que mora em Horizonte, que na primeira passagem pela Verdinha levava ela muito para os estádios. E ela chegou adolescente e disse para mim, pai, eu gosto daquelas cores ali. Eu disse, minha filha, é a sua escolha, vá torcer pelo seu time. Porque eu nunca fui de impor ao filho, né, que não, tem que fazer isso que eu faço, gostar do que eu gosto. Não, acho que cada um tem direito a escolher. Né? E o irmão dela, o Roniel, esse é Ceará. Então, dos 3 filhos que eu tenho,
2 torcem Fortaleza, só um Ceará. Mas, rapaz... Já os netos, a maioria é Ceará, são 4 que torcem Ceará e 2 que torcem Fortaleza. Rapaz, que maravilha. Mas, Jota, isso do respeito, isso é verdade. É impressionante como você tem uma admiração muito por torcedores do Fortaleza. Há um respeito muito grande. Mas, assim, quem acompanha sua narração, Jotinha, a gente percebe claramente que não há desrespeito, não há... Como é que a gente pode... Não há menosprezo e não há... Como é que a gente pode falar? Nenhuma crítica, nada. Você não fica soltando piadinha. Pelo contrário, né? Você é um cara muito de boa, muito tranquilo. E sempre foi assim. Sempre quem já acompanhava. Inclusive no canal do Vovô mesmo, que era um segmento totalmente para Ceará. Não havia não havia nenhum momento você querer menosprezar, desprezar ou querer fazer piadinha com o lado do Fortaleza. E olha que aquele período que você teve lá foi aquele período difícil do Fortaleza, em que muitos acabavam falando besteira, mas você sempre se manteve muito... O torcedor, ele queria falar. Sabe? Isso. O torcedor aí é outra coisa. Apresentando o programa, aí eles entravam no ar e diziam, né? O time lá do... Da manga, sempre tem aquelas brincadeiras. Aí eu dizia para ele, o programa aqui é dedicado ao Ceará. Fortaleza é uma grande agremiação, tem os seus programas. Vamos fazer o seguinte, fale aqui só do Ceará, deixa o Fortaleza de lado. Porque isso também vai mais de quem está apresentando, né? Claro. Se você coloca isso para o torcedor, no caso, o torcedor do Ceará, né? E não cai do torcedor que vai fazer alguma piada com o time adversário, no caso Fortaleza, aí você consegue, né? Mas quando você entra na do torcedor, aí você... não vai ter controle nenhum, mas eu primei sempre por isso e nunca na apresentação do programa eu deixei escarnecer o Fortaleza, de jeito nenhum. Você falou aí, lembrou do querido Sérgio Pinheiro? Você trabalhou com o Sérgio não apenas na vídeo, mas na Rádio. Eu imagino que tenha sido uma dupla bem bacana você e ele. Rapaz, foi demais. Sérgio Pinheiro, eu vou te contar, dá saudade, viu? Rapaz, imagina. Muita saudade. Era uma alma boa. Demais, cara. Viajei muito com o Sérgio Pinheiro de carro, por essas estradas aí afora, rapaz. E a gente, assim, para descontrair, dava corda, porque o Sérgio pegava corda. Demais, né? Demais. O Bosco contou um aqui, rapaz, inacreditável. Esconderam a chave do carro do homem. Rapaz, o pessoal fazia cada coisa com o Serginho, rapaz. O Sérgio era maravilhoso. A gente combinava, eu com o Danilo Queiroz, né? Trabalhamos juntos. Sim. Danilo Queiroz, que é um baita de um repórter, né? Eu acho que é um dos, se não for o melhor, um dos melhores que nós temos, sem dúvida alguma. Aqui na imprensa cearense tem muita gente boa, né? Tem, graças a Deus. Nós repórteres, comentaristas. Somos pródigos disso. É verdade. Aí eu combinava com o Danilo. Danilo, tudo que o Sérgio falar, a gente vai ser contra. Aí, combinávamos assim, era engraçado demais. Aí, quando o Sérgio Pinheiro puxava um assunto, né, e pedia a minha opinião, aí eu discordava dele, né? Aí ele ia falar com o Danilo. Danilo, e aí? Aí o Danilo, rapaz... Sérgio, você está totalmente equivocado. Eu vou aqui com a linha do Jotinha. O Jotinha está certo. Ele dava uma brecada no carro, parava o carro e dizia: vocês aqui no meu carro ainda vão ser contra a minha. A gente caía na gargalhada, era brincadeira demais. Grande figura lá. Como foi o período na Rádio Assunção, Jotinha? Rádio Assunção foi um período curto, porém bom, né? Porque lá tinha Messias, identificado com o Ceará. Eu imagino que você deve ter aprendido também muito, né? Que era um grande nome. Messias é um extraordinário, bom caráter, também extraordinário narrador. Como o Júlio também, né? Sim. Saudosa memória também. A gente já falou de quantas pessoas aqui já partiram, rapaz, né? Partiram, né, cara? Rapaz, é interessante. Que deixa uma saudade sem tamanho. Pois é, foi um momento bom. A gente dividia lá os jogos do Ceará, eu e o Messias, sempre nos damos bem, não teve problema nenhum. Nunca mais ouvi, porque a gente, né, tem o corre-corre da vida e hoje a gente não se encontra mais nos estádios, umas emissoras fazem estúdio, né? E não dá para revê-lo, mas são pessoas maravilhosas. Me dei muito bem lá com o Moésio, que é um ser humano também espetacular. Tá me devendo uma entrevista, tá? Já falei com ele. Quando é que você vem? Não, vamos marcar. Sexta-feira eu tô aí dá certo. Até hoje. Vamos pagar, Moés, vamos pagar. Pagar a entrevista. Você falou aí das transmissões. Queria muito ouvir sua opinião. Jota, porque você, como a gente já falou aqui, você narrava era no meio da torcida. Meio da torcida. E hoje é raro ir um narrador, raríssimo mesmo, um narrador ir para o estádio. Claro que ainda vão, um ou outro vai, sem dúvida alguma, mas é raro. Fora esse que não existe mesmo, né? Você, como falou, disse que viajou inúmeras vezes. Inclusive, sua primeira transmissão foi lá na Arruda. Queria que você falasse como mudou, né, Jota, isso aí. Eu acho que
mudou não só para nós ouvintes que acompanhamos, a gente sente a falta, como eu acredito para vocês profissionais, né? É verdade. Viajei muito esse Brasil inteiro, né? Só não fiz viagem internacional. Mas no período da Vesmares, aquele tempo que a gente viajava, conhecia as capitais do Sul, Sudeste, do Nordeste, né? Foi muito bacana isso. Hoje, até entendo, né, pelo fator financeiro, né? Hoje o custo, né, de uma viagem, e a gente sabe que viajar dentro do Brasil é muito mais caro que viajar para fora, Isso, né? exatamente. Uma viagem para a Europa, para o eixo da América do Sul, é bem mais barato do que viajar dentro. Então, há essa contenção de despesas, né? E hoje, a gente tem um aparato muito grande tecnológico, né? Por exemplo, a geração de imagem vem para a gente, para narrar lá no sistema, né? Fora. Aqui não, a gente vai para o estádio. Ainda dá para sentir esse calor do torcedor. Menos, exatamente. Mas mudou muito. Eu divido em duas fases. O rádio, ele modernizou. Quando chegou essa modernidade, todo mundo pensava que o rádio iria acabar, né? Isso. Mas o rádio nunca acaba. Ah, né? não tem como. Para mim, eu acho que é o... Acho não, tenho certeza que é o veículo de comunicação mais rápido, mais real, né? Porque você está falando ali ao vivo, você não está gravando para colocar depois. Não tira o mérito da TV, mas o rádio é imediato, né? Há quem diga, acho que você já ouviu essa frase, né? De que quando dá do fim do mundo, quem vai anunciar é um radialista. Exatamente. Né? Exatamente. Essa frase eu já ouço há muito tempo. Mas assim, ó, mudou por aquele aspecto dentro que era uma coisa mais, assim, sei lá, mais, como eu encontrar uma palavra, rapaz, mais emoção, né? Porque quando você estava narrando no jogo, no rádio, o torcedor não tinha imagem. Isso. Então você tinha que passar o mais real possível para que o torcedor imaginasse, né? Isso. Imaginasse como é aquele lance ali que você está narrando. Por isso que eu acho que o narrador de rádio, ele é muito, mas é muito, não estou desmerecendo quem narra em televisão, claro que não. Mas assim, é porque você tem só, a sua voz chega, o som chega. Claro. Né? Antes dessa modernidade. Aí você passava uma emoção. Por exemplo, eu me lembro do Gomes Farias, do qual sou fã, né? Ele dizia a bola, para trave. Talvez ela passasse assim a uns 2 metros. É aquele filho de uma mãe, uma vez, confessou aqui, rapaz, às vezes a bola ia bem longe, mas eu tinha que dar aquela minha emoção. Eu tinha que dizer, para trás. É verdade. O narrador de rádio é isso, é passar emoção, né? Isso. Porque o torcedor, às vezes, ainda tem torcedor que nem olha para a TV, prefere o radinho ali, né? Para escutar o seu narrador preferido, né? E tem outros que baixam o áudio da TV para colocar também na rádio que tem um narrador que ele gosta. Certeza. Mas hoje você tem que ser bem real, né? Porque o cara está vendo a imagem, você vai passar por mentiroso, né? Se a bola passa longe da trave e você diz que passa perto, o torcedor vai dizer, pô, esse cara está mentindo. Eu estou vendo a imagem, passou, foi longe, né? Mas, Jotinha, então, tem que ser real. Nada se compara ao rádio, né? Por mais que você assista de televisão, e quem gosta de rádio, eu acho que carrega isso, né? Você não tem... Eu sou de uma geração, você também. A gente é de uma geração que a gente acompanhava o rádio mesmo, raiz, de você ir pro estádio com rádio, né? Isso. Você ia pro estádio com rádio, você saía do estádio ouvindo rádio, você ficava de noite. Então, você carrega aquilo e hoje, para minha geração, para a gente acompanha televisão, baixa o volume da televisão e ouve pelo rádio. Que é uma emoção diferente, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E hoje com o YouTube, Jotinha, eu queria até ouvir sua opinião sobre isso, Jotinha, que hoje a câmera fica direto em você e tal. É pior do que às vezes até uma televisão. É verdade. Porque você passa 90 minutos narrando com a câmera virada para você. Como foi essa migração, Jotinha, para você que estava ali no meio da torcida narrando, descabelado, suado, chovendo, o que fosse, para estar ali ter que ficar assim, e a câmera... A gente tem que se adequar ao momento, né? Boa. Tem que se reciclar. A gente sabe que o mundo passa por muitas transformações, né? E essa transformação, eu confesso a você que de vez em quando eu não me vejo assim, né? Bem à vontade diante de uma câmera. Estou fazendo todo o possível para que eu possa. Em casa eu até boto meu celular lá e fico fazendo como é que eu devo ficar. Me postar, né, diante da câmera. Sim. Mas assim, acho que aos poucos a gente vai conseguindo, né? Porque é o momento assim da gente estar narrando o jogo e aí eu já nem olho para a câmera. A câmera que quiser, ele olhe para mim, né? Vamos me pegar a minha imagem.
Mas está dando certo, está dando Não, legal. tá ótimo. Eu acho que dá. Eu acho que, como você falou, Jotinha, eu acho que o rádio não se acaba, ele vai se adaptando a Isso. algumas coisas. E hoje, com todo respeito, é a internet às vezes que se adapta ao rádio. É tanto que o rádio não deixa, né? Você vai para uma transmissão no YouTube, mas o rádio tá aí. Todas as emissoras estão fazendo isso, É né? verdade. Jovem Pan, Bandeirantes, Tupi, Globo, Globo, todo mundo, todo, né? todo mundo, Verdinha, o Jangadeiro, todo mundo tá nesse estilo e tem Aqui que se as adaptar nossas mesmo. também, Assunção, Isso. Cidade, né? Eu acho que todo mundo tem que... Tropical, todo mundo está fazendo isso, quer dizer, Pô, você lembrou Tropical, você vai me contar esse período. Eu Pois queria é, muito que você... Porque vocês foram... A gente, nesse negócio de migração, de novos tempos de AM pro FM, a Tropical lá no começo dos anos 90, Jotinha, inventou, né? Quem era? Era o Isso. pastor, né? Assis Monteiro. Assis Monteiro, Consegui lembrar. exatamente. Grande Assis Monteiro, Grande rapaz. Assis Monteiro, querido pastor, rapaz. É. Teve uma sacada Maravilhoso. genial. Ele pegou o som da AM Cidade 860, né? E colocou na Tropical FM. Então, nossa transmissão era por duas emissoras. A pela cidade aí, dobradinha. a dobradinha. Dobradinha. E Tropical FM. Foi um sucesso danado naquele Incrível, tempo. Foi maravilhoso. Foi uma sacada de mestre, de um cara super inteligente, né? O Assis Monteiro, que dirigiu a Rádio Cidade. Depois foi o Nelson Oliveira também. Isso. Grande sujeito também, o Também, Nelson. Nelson. E assim, eu não sei também por onde anda o Assis Monteiro, rapaz, mas dá grande saudade pastor. também daquele Tá, tempo, né? Porque nossa. era um cara que tinha uma visão excelente, né? Pegou Ele previu o que está acontecendo isso que agora. está acontecendo agora, essa migração, todas as Não, emissoras migram, né? E o legal que muitos falavam, isso não vai dar certo, onde é que já se viu para FM? FM toca música, rapaz. FM não toca notícia, não. FM é música, futebol, onde é que já se viu? E nada, pelo contrário. E tinha uma audiência enorme. Tinha uma audiência enorme, muita porque audiência. muitos carros que não pegavam rádio AM, pegavam só FM, acabavam colocando lá. E mesmo assim, rádios. E as pessoas gostavam muito. Quem estava no FM ouvia, opa, deixa eu ficar ligado aqui. E foi um sucesso incrível, né? E como é que você vê, Jotinha, hoje? Eu acho que nós dois, né? Como a gente falou que é rádio raiz, né, Jotinha? Eu acho que muitos dos nossos telespectadores, da turma aqui que está acompanhando, também gosta do rádio raiz, daquele rádio AM. E hoje há uma migração, não tem como, né? Hoje tem que ir mesmo, o sinal às vezes fica ruim por tanta torre de celular, por tanta coisa. Como é que você vê hoje, Jotinha? Acho que é algo natural, né? Não tem como a gente sair do Algo AM. natural. Tem que acontecer devido a essa mudança toda, né? O mundo hoje, a tecnologia é avançada, né? Total. Então o rádio teria que seguir isso também, né? Sair do AM, embora que eu ainda encontro muita gente que diz, Jotinha, eu sinto saudade daquele chiadinho do rádio, AM. Os torcedores assim mais da nossa geração, né? Da Isso, minha cara. geração, você é mais novo que eu. Eu já Exato. tenho 65, já Hoje. estou chegando já no fim. Não, tá longe o que é isso. Mas assim, eu acredito que foi bom, né? Porque hoje você tem mais qualidade, né? De som. Você ouve uma televisão com muito mais qualidade, né? Isso. A sua voz, ela fica até mais bonita, diferente, né? Com, Nítida, né? Você Isso. percebe, né? com os equipamentos que hoje tem. Por exemplo, o Sistema Verdes Mares, não estou querendo comparar com nenhuma Não, outra, claro, né? claro. Mas realmente, assim, eles têm um cuidado muito grande, né? De oferecer um som muito de qualidade, né? Para o ouvinte. Como eu creio também, as outras emissoras, dentro das suas limitações, também oferecem isso, né? Todas as emissoras que fazem futebol aqui no estado do Ceará, elas primam também por uma qualidade, né? Porque tem que ter qualidade, não é só a voz, não é só o humano, né? Mas tem que ter a tecnologia também, para esse casamento dar essa qualidade, né? De som, agora de imagem também, para que o torcedor, o ouvinte, tenha essa qualificação, né? Ô, Jotinha, você falou de vários nomes aí que você trabalhou. E como a gente estava falando aqui, o nosso rádio, ele é muito pródigo, né? Isso é Muito uma coisa pródigo. muito, né? Nós temos muitas pessoas boas, competentes e que são, assim, um pouquinho acima da curva, né? Júlio Salles, Gomes Farias, né? Que passava, o Gomes está aí, o Farias está firme e forte ainda, graças a Deus. Você, Wilton Bezerra, rapaz, que tá Wilton é uma situando figura. lugar. Wilton, eu queria que você me falasse um pouquinho, rapaz, que figuraça, né? Figuraça mesmo. O Wilton é uma mistura de tudo, né? Ele conhece muito de futebol, mas tem um lado também dele do humor, né? Ele traz esse humor que é maravilhoso, é espetacular. E tem um detalhe que eu brinco às vezes na transmissão com o Wilton, porque eu nasci no Mucuripe, né? E você conhece peixe, Kempis? Claro, Conhece, sim, né? sim, Conhece sim. a biquara? Sim. A biquara é um peixe que todo ele é bom, mas a cabeça da Aham. biquara
ela é maravilhosa. Tanto ela cozida como frita, né? Aí de vez em quando tem um torcedor lá do Ceará que ouve a gente, o volante. Aí meu amigo de infância diz, rapaz, aí pro Wilton que eu vou mandar uma biquara para ele chupar essa cabeça da biquara. Aí eu disse, Wilton, você gosta mesmo da biquara? Eu disse, rapaz, aquela cabeça de biquara é inigualável. É um ser humano fantástico, Wilton. Viu? Tem os momentos, às vezes, né, de ser um pouquinho turrão, mas é um cara do bem, é um cara legal demais, conhece muito de futebol, é amigo. É um cara que hoje, sem dúvida, é um dos maiores nomes que a gente tem, não só aqui, mas no Nordeste. Total, né? Eu acho que o Wilton, ele para mim, eu sempre falo, o Caio Costa esteve aqui, eu disse, Caio, para mim, o Wilton é inigualável, tá aqui, e depois eu acho você para mim, sem dúvida, o melhor comentarista, mas o Wilton tá na primeira prateleira, o Wilton é outro nível, inclusive tá ali o livro do homem, eu sempre gosto de mostrar, porque o Wilton, ele é outro patamar, ele tem uma visão de jogo espetacular. Além de ser um grande profissional, né? Grande profissional. Há mais de 50 anos, né, o Wilton? O homem tá rodando bem, tá firme e forte lá o motor do homem. Vozeirão. Vozeirão. Essa turma do Cariri é forte, viu, Jotinho? É, muito forte. Falar nessa turma que você lembrou do Wilton aqui, existe uma geração nova, né, que está crescendo e a gente também tem que se adaptando, né? A gente foi criado, Jotinho, com grandes nomes que eu falei aqui, né? Carlos Fred, Gomes Farias, Vila Marques, Chico Rocha. Também partiu recente, né? Maurício Ottoni. Olha aí, rapaz, grande Maurício Ottoni, exatamente, rapaz. Também partiu, né, rapaz? São grandes... E está surgindo uma geração nova, né? Que eu espero que consiga manter o rádio firme e forte, né? Você tem lá com o Breno Rebouças, você tem o André, você tem o Alexandre, você tem uma turma boa. Em outras emissoras, a gente tem o querido Caio César, lá na Jovem Pan. A gente tem o Jussier. Alessandro na Rádio AM do Povo. Tem também o Liuê. Liuê Góes. Né? Isso, que é água boa essa do Aracati, né, rapaz? Essa água é boa. Misericórdia, rapaz. Mandou tanta gente boa pra cá, rapaz, né? Não é Antero Jussier, Neto, Antero, Jussier. Caio César, Caio Ricardi. Ricardi. Agora o Liuê Góes, que é muito bom. Tem um vozeirão também, né, rapaz? Aliás, encontrei com ele no estádio. Olha o que foi que o Liuê disse, rapaz. Eu estou falando aqui, não é para assim, por favor, claro. Não, mas é um depoimento dele. Ele me encontrou ali a caminho tem aquele corredorzinho que vai para o banheiro, né? Sim. Aí ele me parou e disse, Jotinha, rapaz, eu gosto muito da tua transmissão. Você me inspirou a narrar futebol. Como é que você não se emociona ouvindo isso, né? Pai, que maravilha. Grande Liuê Góes, né? Que é um homem lá de Aracati, grande narrador. Está trilhando esses passos aí, né? Conquistando o seu espaço lá na querida AM do Povo. Por onde eu passei também, né? Com o timão do Chico Rocha do Vilar. Rapaz. Saindo da Metropolitana para lá. E um detalhe, voltando aqui no tempo. Nessa época, Rogério Gomes, Renato Abreu eram os repórteres. Eita, né? Dupla, rapaz. O Renato Abreu era o investigador, né? Investigativo, fazia matérias investigativas. Grande Renato. Hoje está na... Tá rico. Ele veio aqui, né? Veio. Eu chamei, né? Renato, vamos lá. Ó, eu sei que você tá em outro papo. Não, diga isso não. Você tá rico, você foi pra política. Ele e Rogério Gomes. Rogério, encontrei o Rogério agora também, tá no negócio de política, essas coisas. Tá rico também, bem. Obrigado. O Rogério vem aqui, ele prometeu pra mim que vem pra cá também, então agora. O Renato, um monstro. Não, o Renato dois monstros, dois. Frank Sinatra falou aqui, aquele programa espetacular que ele tem lá do Sinatra. E é louco também pelos... Beatles. Beatles, isso. Beatlemaníaco. Beatlemaníaco. Renato, exato. um grande abraço aí para os dois. Outro. Nessa época, eu narrei vôlei de quadra. Foi mesmo, Jotinha? Narrei uma luta de boxe. Que conversa Pelo é essa, rádio. Jotinha? Rádio AM do Povo. Eu e Rogério Gomes. O norte-americano eu não lembro mais o nome dele, mas o brasileiro era o Luciano Todo Duro, acho que de Luciano Pernambuco. Todo Duro, sim. Pois é, narrei essa luta de boxe. Aqui? Pelo rádio, sim. Acho que foi no Aécio de Borba. Essa luta de boxe. Se você vai entrevistar o Rogério vai lembrar Vamos disso. falar com ele depois sobre isso. Essa luta de boxe. Mas, rapaz, Jotinha, luta de boxe. Pelo rádio. Foi uma transmissão também inovadora, né? O YouTube já era para ter existido nesse período, já era para a gente ter internet, para a gente pegar. Pois é. Pai, valeria uma gravação. Sabe se não sei se hoje que é Rádio Povo CBN, né? Hoje é Rádio Povo CBN. Rádio Povo CBN 95.5. Pô, deveria ter, seria massa, viu, Jotinha? Caramba, Jotinha, uma luta de boxe, homem. Uma luta de boxe. Fizemos futsal também, Taça Brasil, eu e o Rogério Gomes, lá em Natal.
E essa aí, o Catribe, grande Catribe, Sim. pegou um dia lá na redação e disse, olha aqui, ó, Jotinha narrando Taça Brasil pela AM do Povo na época, hoje CBN, né? CBN o Povo. Aí mostrou lá, e eu nem me lembrava mais, ele está aqui, você narrando futsal, ó, Taça Brasil. Caramba, que Foi bacana maravilha, demais. rapaz. Então, uma recordação muito grande, né? Do que a gente já passou nessa história de 35 anos. 35 anos esse ano, viu? Que maravilha. De profissão. Oh. Comecei como narrador esportivo, mas tive um período que eu fiz, acho que 6 meses de repórter do Ceará na AM do Povo, nessa equipe Foi do Chico mesmo? Rocha do Vilar. Mas, rapaz, setorista. O Ibernão teve que sair, né? Aham. Aí até contratar o saudoso Paulo César Carioca, Querido PCC. aí eu passei uns 6 meses, eu acho, era narrador e repórter também. Ia pra lá, gravador, olha o tamanho do gravador. A turma mais nova não sabe nem o que é isso, Sabe não. rapaz. Levava pra lá o gravador, gravava, ia pro estúdio, apresentar o noticiário do Ceará. Foi também uma experiência boa, né? Eu Porque isso eu imagino. fazia já quando o papai pedia para me anotar tudo, né? Tudo, Já era um rapaz. setorista naquela época, quando criança. Regina, você falou aí que o Leuê é tem como você como inspiração. E você? Quem era que você se inspirava? Quem era você disse, rapaz, esse aqui... Eu não ouvia muitas rádios de fora, né? Uhum. Rádios daqui, por exemplo, a equipe que era sempre foi, né, assim, a primeira colocada era Paulino Rocha e Chico Rocha, né? Não Chico Rocha não, Paulino Rocha. Paulino. Comissários e Paulino Rocha, né? Eu ouvia muito Paulino. Talvez tenha sido ele, assim, que me inspirou a narrar, né? A gostar de narrar futebol. E assim, mas eu procurei seguir a minha linha, não consegui imitar o Comissarias. Ninguém imita o Comissarias. Sim, claro. O Comissarias é um ícone do rádio cearense, né? Uhum. E quem for imitá-lo não vai imitar. Então eu procurei criar o meu estilo de narração, né? Eu acho que eu não imito ninguém. Eu acho que você tem Criei o meu estilo. Eu não sei no começo, lá no início dos anos 90, mas hoje, pelo contrário, Jotinho. Acho que você tem seu estilo e muitos se inspiram como o próprio Leuê. Ele acabou falando para você. Teve um outro torcedor, foi um outro narrador, eu tive na festa da PCDE, que acho que ano atrasado, e aí acho que é não sei se é J Silvestre, é J também ele. Aí quando eu vou saindo lá do hotel Amoarama, né? Aí ele chegou e disse, rapaz, posso tirar uma foto com você? Aí foi falar da história, você me inspirou a narrar futebol. Maravilha. Eu disse, rapaz, mas eu fiz isso mesmo. Eu gosto muito do seu trabalho e mandou um abraço aí para ele. Acho que é de Cruz ele, lá do município de Cruz. Maravilha. Ele disse, eu não lembro do sobrenome dele, só o Jota, mas ele sabe quem é, né? Isso é bom, sabe, quem? A gente claro, pô. saber a gente não que ganha muito gente... dinheiro, Jotinha. A gente não ganha muito, mas pelo menos a gente deixa esse legado, que eu acho que é muito importante. Principalmente para vocês, Jota, que são narradores. Vocês marcam, assim, nós, ouvintes, né? Até como profissional mesmo, vocês marcam demais a nossa vida, cara. Gols, lances que acabam, abertura de jornada. O seu jargão, Jota, é algo que vai ficar para a eternidade. Não tem como. É algo que ficou ali e vai ficar. Suas narrações no meio da torcida também. Então não tem como. Isso inspiram, viram referência e mantém uma tradição do rádio. Então, assim, quando daqui a 5, 10, 15, 20 anos, são coisas que você fez, são atitudes que você tomou, frases que você soltou que marcam a vida de muitos ouvintes do nosso rádio. A história da bengala também. Ih, rapaz, por favor, me diga. Por favor, Jota. Rapaz, eu não acredito que eu ia deixar passar da bengala. Eu anoto, mas aí eu não fico olhando. Como foi, Jotinho? Por favor. Rapaz, da bengala foi exatamente lá no canal do vovô, né? Eu associei vovô, Ceará, a uma bengala, né? O vovô que fica com a bengala. Exatamente. Certo. Aí comecei a chamar o gol do Ceará bengala. Bengalada, a primeira bengalada do vovô, bengala neles, vovô. E o torcedor gostou, né? Total. E o Adrice, empresário, sim, Adrice. Grande Adrice, que é torcedor do Ceará, conselheiro do Ceará. Meu filho, na época, era gerente da loja dele, né? Aí ele gostava muito da minha narração. Eu nunca mais tive contato com ele, mas acredito que ele ainda me ouve. Aí ele disse, Jotinha, vou mandar confeccionar a bengala do Jotinha para você levar para o estádio. Caramba, que massa. Tá lá em casa. Eu não sei porque que eu não trouxe. Rapaz, era para ter trazido, Jotinha. Mas que bom, rapaz, que bacana. E aí, ainda mais um empresário como o Adrice. O Adrice, uma figura espetacular. Isso. Aí ele mandou confeccionar a bengala, bem
fornida, madeira muito bem trabalhada. Aí colocou lá, bengala do Jotinha, adesivada, né? Vou até ter que mandar restaurar essa adesivação aí para poder guardar. Está lá na minha parede, na parede da minha sala, com o escudo do Ceará lá. E de vez em quando... Aliás, eu até levei para a TV Diário uma vez, a Denise, eu quero ver essa bengala. Aí levei lá para a TV Diário e a Denise Opa, eu acho que você devia apresentar ou narrar. Agora, como tem imagem, você devia narrar com a bengala aqui. Ó. Tá aqui, hoje vai ter bengala. É uma boa ideia, acho que eu vou fazer pode isso. Ser. Eu acho que pode ser uma boa ideia, pelo menos. Não sei se todos os jogos, mas os jogos mais importantes, os jogos assim, seria muito interessante. Por exemplo, o Ceará vai jogar com o Corinthians. Isso, agora o Corinthians. E vai ter agora Ceará, o último jogo do Ceará, acho que é contra o Palmeiras aqui. Poderia levar o último jogo do campeonato, aí vamos marcar a bengala. É verdade, quem sabe até narrar no meio da torcida, né? Olha aí, rapaz, já imaginou. Rapaz, pedir, Mossoró, deixa o homem lá, Mossoró. Gustavo Negreiros. Grande Gustavo Negreiros. Uma figura espetacular, viu? Dirige bem ali. Outro nível, né? Outro nível, sem dúvida alguma. Mas, deixa eu lembrar aqui uma coisa também. Claro. Você falou do meu começo, né? E eu tô lembrando aqui, ó. Quando criança, eu joguei futebol, né? Ali no Mucuri, subúrbio e tal. Mas o que era para mim fazer mesmo era para narrar futebol. Porque eu nasci ali bem pertinho do campo do Terrimar. Sim. E ali você sabe que é uma colônia de pescadores. Tem muitos pescadores. Total. E eu me lembro de um pescador chamado Zé Lió. O nome dele não era isso, mas era conhecido como Zé Lió, dono de jangadas. E outro era o seu Cureca também. Aí o seu Zé Lió, quando eu comecei a narrar futebol, ele disse, olha, só poderia ser isso mesmo, porque ele pegava uma latinha e os meninos jogando e ele narrando. Caramba, Jotinho. Quer dizer, quando eu comecei, né, incentivado pelo Tadeu Nascimento, mas olha aqui do passado, né? Eu pegava a latinha e ficava narrando o jogo dos meninos. Quer dizer, não era muito habilidoso com a bola, jogava de zagueiro, né? Mas ia narrar. E aí eu estou lembrando maravilha, desse fato que aconteceu na minha infância. Então eu só podia ser narrador. Aliás, eu queria ser piloto de avião. Eu tive a chance de ser funcionário público, passei num concurso do BEC, mas não fui. Rapaz, Jotinho, ainda bem. Porque eu tinha que ser narrador. Exatamente. Né? Ainda bem que você não foi pro BEC. Pois é. O BEC até se extinguiu, homem. Você tá aí firme e forte aí. Ia ser um aposentado aí, ganhando seus 10 mil por mês, só coçando, sem fazer nada. Pelo menos hoje ainda tô, né, nativo. Rapaz, firme e forte, homem, aí, do jeito que a gente gosta. Agora eu queria lhe pedir... Quanto tempo, né, ô Sibeli? Fala, Pedro, eu não conversei quase nada com o homem aqui. Pô, Jotinho, me diga aí de grandes jogos que você se lembra. Fala, Pedro, 52... Passa rápido, Jotinho. Pois não é, rapaz? Passa rápido, tem tanta coisa pra eu saber aqui de você. Me diga aí, Jotinho, jogos assim que você tem assim guardado, que você... Eu sei que são muitos, óbvio. Mas se você puder elencar alguns aí, rapaz, esse aqui, pois eu lembro que foi. Teve um que o torcedor não esquece nunca. Ceará e Brasiliense, Copa do Brasil 2010, antes da reforma do Castelão para a Arena Castelão, né? Para a Copa do Mundo, né? Aos 47 minutos do segundo tempo, estava 1-1. O Ceará, se ganhasse o jogo, passava para outra fase. Acho que foi 2-1 Ceará, gol do Marcelo Nicásio. Torcedor, quando me encontra, diz, Jotinha, você teve os gols maravilhosos narrados por você, eu ouço, mas aquele ficou na história, porque foi um gol narrado. Eu estava... Esse tempo, acho que eu estava na cabine. Aí narrei esse gol com toda a vibração, muita vibração mesmo, estava inspirado demais. E foi aos 47 minutos do segundo tempo, quando o Ceará classificou para outra fase da Copa do Brasil daquele ano. Foi um dos gols que marcaram, né? A virada do Ceará em um jogo que aquele que chamava ele de ninja, o Rafael Costa, né? Rafael Costa, isso. Acho que ele marcou 3 gols, o Ceará estava perdendo o jogo, ganhou de 4-3 do Paraná, né? Acho que foi do Paraná. Esse jogo também marcou para o lado do Ceará, né? Mas teve um também que marcou, eu narrando o jogo no meio da torcida, mando de campo era do Fortaleza, na Arena Castelão, já era na Arena 2015, né? O Ceará ia ser penta. O Ceará foi tetra 2011, 12, 13, 14. Isso. E o penta... E o Ceará estava ganhando esse penta, e eu dizendo, Ceará é penta, é penta. Aí o Cassiano vai lá, faz aquele gol. Setor prêmio, eu estava ali. Era? Eu narrei com toda a vibração o gol do Fortaleza, né? Aí já falei, Fortaleza tira o possível penta do Ceará, porque terminou o jogo ali depois daquele gol do Cassiano, né? Marcou muito. Acredito que vários torcedores do Fortaleza viram o meu lado profissional ali, né? Porque
eu estava gritando que o Ceará era penta, porque já estava quase no final do jogo. Aí, aos 40 e tantos minutos, 47, 48, Cassiano faz aquele gol, e aí eu tenho que narrar e narrei, com todo o respeito, né? Sim, A torcida sim. do Fortaleza, né? Eu tenho grandes amigos, e narrei como se fosse um gol do Ceará. Tá, Ali eu mostrei o meu lado profissional também, né? Porque a gente tem que fazer isso, né? sem dúvida. Claro que eu seria feliz com o penta do Ceará, porém, com o título do Fortaleza, eu tive que mostrar meu lado profissional. E não foi muito assim difícil, não, né? Porque quando você é narrador, embora eu seja um adepto disso, de que você tem o seu time e você tem que falar, alguns eu respeito, né? Porque não dizem, tudo bem. Mas eu me declarei, né? No tempo da narratividade. Claro. E sou respeitado por isso. Totalmente. Graças a Deus. Que bom. Pô, Jotinha, como eu sempre falo aqui, pô, a gente passa tão rápido e a gente vai começando e vai surgindo aqui muita informação, muita coisa, lembrança para conversar. Mas, infelizmente, o tempo acabou. Eu já disse, na próxima temporada eu tenho que fazer esse programa de 2 horas, Jotinha. Porque é muita coisa para perguntar, para conversar, um bate-papo. Queria muito que você falasse como é seu dia a dia hoje, como é que você está, os programas, como é que a sua preparação para você narrar os jogos. Então, assim, tem muita coisa boa, os ídolos do Ceará que você tem, as amizades que você teve nesse meio do futebol. Então, assim, falta muita coisa, mas não vai faltar oportunidade, se Deus quiser. Ano que vem temos a 3ª temporada e aqui a gente vai conversar bastante. Legal, estou sempre à disposição, viu, Kempis? Aliás, você me proporciona nesse dia de hoje, assim, uma alegria muito grande de estar aqui frente a frente com você, porque é tão raro a gente se encontrar, né? Isso, assim, hoje em dia, imagino. Pelos afazeres e também pelo lado profissional de cada um, né? Mas eu estou muito feliz de poder estar aqui com você. Você que é um brilhante radialista, jornalista. Você é um cara que eu admiro muito. A recíproca é verdadeira, Jotinha. E faz muito tempo, viu? Faz muito tempo que eu lhe admiro e gosto muito do seu trabalho. E fico feliz demais por ouvir isso de você, porque eu já queria muito trazer você aqui. E às vezes as pessoas dizem, rapaz, tu não vai chamar tal? Calma, eu vou chamar, fica tranquilo, eu vou chamar. É porque tem que, às vezes, encontrar um jeito de dar certo. Às vezes tem uma gravação, não dá. Mas, pô, Jotinha, eu é que agradeço. Muito obrigado. Para mim é um privilégio. A ideia, desde quando eu tive de fazer esses programas, era para trazer essas pessoas que marcam a nossa vida, que deixaram uma sementinha plantada ali, seja no rádio, seja na TV, no jornal, em qualquer mídia, no esporte. E pessoas como você acabam trazendo isso pra gente. Sua voz, seu estilo de narrar. E que, se Deus quiser, vão ser ainda muitos e muitos anos aí, gritando para todo mundo aí, narrando naquele seu estilo que só faz a gente cativar mais ainda o torcedor, principalmente o torcedor alvinegro. Verdade. Obrigado, viu, Kempis, pelas palavras. Espero, sim, que Deus seja misericordioso, e Ele é, né? Sem dúvida. Aliás, eu frequento a Igreja Batista Regular do Mucuripe, né? E sempre que posso, vou lá para a igreja, né? Adorar a Deus, a gente tem que correr atrás de Deus, porque esse mundo está tão assim, né? Pervertido, que você tem que se ligar a Deus. Isso. Né? Sem Deus, a gente não é nada, né? Total. Ele sem nós, ele é Deus. Vai continuar sendo Deus. Mas eu deixo até aqui um recado, né? O mundo está difícil, as coisas são difíceis, a violência impera. Muito. Outros assuntos que a gente não vai falar aqui, né? Exatamente. Mas assim, busque a Deus, né? Lá tem um versículo na Bíblia que diz, buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas do serão acrescentadas. E a gente procura tantas coisas e deixa Deus de lado, né? Ficou o recado. Perfeito, lindo. Com esse lindo recado aqui, com essa linda toque do Jotinha, a gente se despede. Muito obrigado você que chegou até aqui. Você está no canal do blog no YouTube, deixa aí seu joinha, sua curtida, deixe seu comentário. Ajuda demais aqui, fortalece demais. E se você está aqui na TVC, não esqueça, todo domingo, 8 da noite, aqui mesmo, no canal 5.1 na TVC, é sempre uma personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje foi o querido J. Rômulo, nosso Jotinha. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, Jota. Até mais, velho. Um abraço.